Olá, sou o professor Rogério Rodrigues e vou iniciar nesse vídeo a segunda parte da revisão para o concurso do Banco do Brasil, disciplina de matemática. Vamos falar agora sobre razões e proporções e divisão proporcional, que também são itens que constam do edital. Existe um material de apoio que está disponível para vocês na descrição do vídeo. Esse material em PDF. Bom, vamos começar entendendo o que são razões. Na verdade, a razão é estabelecida entre dois números, e ele é a simples divisão entre eles. Dessa forma, nós somos capazes de comparar grandezas. Então, quando eu tenho A sobre B, que seria então uma razão, a gente entende que A tem uma relação com o B. Esse A recebe o nome de antecedente e o B recebe o nome de consequente. Em grande parte das questões de concurso, o segredo é você sempre saber em referência ao que essa razão está, que é o que nós vamos ver na sequência com a questão de concurso. Essa questão caiu no concurso do Banco do Brasil de 2012. Numa pesquisa sobre acesso à internet, 3 em cada 4 homens e 2 em cada 3 mulheres responderam que acessam a rede diariamente. A razão entre o número de mulheres e de homens participantes dessa pesquisa é, nessa ordem, igual a 1 sobre 2. Qual fração do total de entrevistados corresponde àqueles que responderam que acessam a rede todos os dias? Bom, aqui nós temos várias razões e a ideia é sempre ter uma referência. Qual que é a minha sugestão? Como ele pergunta a fração dos entrevistados em relação a todos que responderam, que a minha referência sejam todos que responderam. Eu vou até escrever isso aqui. Agora, eu preciso deixar claro, nem todas as informações ou nem todas as razões que aparecem ali no enunciado tem isso como referência. Esse é o grande ponto da questão que eu vou ensinar aqui na sequência. Bom, ele fala que em relação ao total de participantes, nós temos mulheres e homens. E a razão é 1 para 2. Então, se eu pensar na razão pelo seu conceito, quer dizer que a cada uma mulher, nós temos 2 homens. Se eu quiser manter isso aqui como sendo minha referência, então mulheres eu vou representar como sendo uma parte 1 e homens como sendo 2, ou seja, o dobro. E aí eu posso considerar que o total de entrevistados é como se fosse 3. Claro, gente, isso aqui é uma escolha. Você pode escolher que o total é 1, que é muito comum, porque aí você já tem uma fração final, que já é o resultado. Tem gente que gosta de jogar 100 e trabalha com a ideia de porcentagem, que nós vamos falar ainda no futuramente. Mas o fato é, aqui pareceu prático colocar a referência como 3. Vocês vão ver que não é difícil. Vou continuar a resolver a questão. 3 em cada 4 homens responderam que acessam. Eu quero os que acessam. Então, e os homens? 3 em cada 4. Mas qual é a referência dos homens? É a referência 2 dentro desse total. Então, 3 de 4 desses 2 dos homens, que seria uma parte que a gente designou a eles. Então, isso aqui daria 6 sobre 4, ou eu posso simplificar em cima e embaixo por 2. Posso fazer isso antes ou depois. A verdade, isso aqui vai dar 3 meios. 3 meios já pensando em relação ao total. E as mulheres? As mulheres têm a ideia de que 2 em cada 3 mulheres. Da referência que eu escolhi, que é 1. Então, 2 terços vezes 1 dá 2 terços. Agora, o que é mais importante? Quando eu faço isso daqui, multiplico homens por 2 e mulheres por 1, eu estou trazendo tudo para a relação com o total. E agora eu posso somar essas frações. Antes eu não podia, porque eles representavam parcelas diferentes. Então, em relação aqui, eu posso dizer que o total é 3 sobre 2 mais 2 sobre 3. Aqui eu tenho que tirar o mínimo múltiplo comum dos denominadores, vai dar 6. Divido 6 pelo primeiro 2, vai dar 3 vezes 3, 9. Divido 6 pelo segundo denominador, que é 3, vai dar 2 vezes 2, 4. Isso aqui vai dar uma fração que é 13 sobre 6. Isso aqui representa o total, mas eu quero a relação do total com os que responderam. E os que responderam são 3. Teoria de razão. Se eu quero a razão dos que responderam, total que acessam, tá? Esses aqui que eu acabei de somar. Se eu quero esse total, a razão do total que acessa para o total que respondeu,
Agora a fração que ele pede é então 13 sobre 6 dividido pelo que eu tomei como referência, que é 3. E agora, se alguém não tinha entendido no início, porque muita gente escolhe a referência total como 1, é por isso. Porque eu não precisaria fazer essa parte, já estaria pronto. Mas como eu falei, aqui pareceu ser interessante deixar assim. Agora é só usar a teoria de frações. Mantenho a de cima, como eu estou dividindo fração e a de baixo é 3 sobre 1, eu multiplico pelo inverso, que é 1 sobre 3. Ficou então, numerador multiplica numerador, que é 13, e 6 vezes 3 dá 18. Essa é a resposta da questão. O gabarito se encontra na letra C. Muitas vezes estamos interessados em criar relação entre razões. Na verdade, queremos igualar razões. E isso nos dá a ideia de proporções. Então, na definição, proporção seria aquela sentença onde duas razões são consideradas iguais. Então, a gente tem aqui que A está para B, assim como C está para D. Isso resolve algumas questões, e isso tem algumas propriedades, que não dá para a gente comentar aqui. Mas a que a gente precisa mais é a primeira, e essa eu vou falar. A primeira propriedade diz que se eu tenho uma igualdade de razões, que é uma proporção, de que A está para B, assim como C está para D, então é verdade que se eu multiplicar o primeiro antecedente pelo segundo consequente, A vezes D, será igual à multiplicação do primeiro consequente pelo segundo antecedente, B vezes C. É a famosa multiplicação cruzada. É que vocês mais precisam saber para a prova. E daqui nós já vamos fazer um exemplo, né? Hoje está sendo bem dinâmico, porque eu sei que nós já estamos perto da prova e vocês só querem dar uma revisada ou saber assim, as principais teorias para levar para a prova. Então, essa aqui é a prova da Liquigás 2018-1. Aldo aplicou R$7.000 por um tempo numa caderneta de poupança e recebeu um total de R$1.750 de juros. No mesmo dia que Aldo fez a aplicação, Baldo aplicou na mesma poupança uma certa quantia que rendeu R$1.375 de juros no mesmo período de tempo da aplicação de Aldo. Quanto em reais Baldo aplicou na poupança? Bom, eu resolvi isso aqui criando uma relação entre os juros e o valor que a pessoa aplicou, juros sobre aplicação. E a verdade é que os juros do Aldo sobre a aplicação do Aldo têm de ser iguais aos juros do Baldo sobre a aplicação do Baldo. Então ficou assim, pensando em relação ao Aldo. Ele recebeu 1.750 de juros e isso tem uma relação com o valor que ele aplicou, que é 7.000. Igual, porque eu estou igualando as duas razões, a do Baldo, que na verdade tem um rendimento a um juro de 1.375 sobre um total que ele aplicou que nós não sabemos. E é isso realmente que nós vamos querer. Bom, pela primeira propriedade, que é aquela que eu mostrei para vocês, eu posso multiplicar cruzado. Então, eu vou ter que 1.750 vezes x deverá ser igual a 7.000 vezes 1.375. Aqui agora tem que fazer continha, às vezes você vai preferir simplificar. Né? O fato é que eu vou manter isso daqui primeiro. Para não fazer conta muito grande, você podia fatorar isso daqui e depois sair cortando termos, tá? É uma opção. Nosso tempo aqui é meio curto, então eu vou direto para a resposta. Né? O método você escolhe depois. Se eu fizer todo esse cálculo, eu vou encontrar um valor de R$ 5.500. Portanto, o gabarito está na letra A. O que significa na prática? Que 1.750 está para 7.000, assim como 1.375 está para 5.500. E essa igualdade se torna verdadeira. Muitas questões de concurso podem ser resolvidas através da ideia da divisão proporcional. E aí eu criei um roteiro aqui para ficar mais fácil para vocês. Sempre que você conhece um total e sabe a proporção que cada um representa nesse total, e inclusive pode ser mais de 2 termos, pode ser 3, 4, assim por diante, essa sequência vai funcionar. Você vai somar essas partes da proporção, vocês vão entender agora mesmo ali no exemplo que a gente vai fazer. Aí você vai dividir o total pela soma das partes, e se não for exato, pode até deixar em forma de fração. É como se você estabelecesse cotas. E depois você pega essas cotas e multiplica por cada uma das partes, ou apenas por aquela que o exercício está pedindo. Vamos ver isso na prática com um exemplo. Concurso Petrobras 2010. Uma herança no valor de R$ 168.000 foi dividida entre 4 irmãos em partes diretamente proporcionais às suas respectivas idades.
Se as idades em número de anos são 32, 30, 27 e 23, a parte que coube ao mais novo dos irmãos é em reais igual a. Bem o caso que eu comentei com vocês. Você tem um valor total, que é 168 mil reais, que eu vou colocar só de 168 mil, e tem cada parte. O que eu faço no passo 1? Eu vou somar as partes, ou seja, 32 mais 30 mais 27 mais 23. Isso aqui vai dar um total de 112. O que eu faço no segundo passo? Eu divido aquele total pela soma das partes. Se não der exato, eu posso deixar em forma de fração. Aqui deu 1.500. É como se houvesse cotas de 1.500. Ele pede quanto o mais novo vai receber. O mais novo é o que tem 23. O que ele vai receber então? 23 partes dessa cota de 1.500. Quando eu fizer essa multiplicação, eu já chego na resposta do exercício. 34.500. E assim eu conseguiria encontrar de cada um dos outros se eu precisasse. Aqui eu só precisava do mais novo, gabarito letra E. E algumas expressões que também envolvem razões devem ser resolvidas através de modelagem matemática, que é você pensar num problema, escolher um termo para ser sua variável e montar relações, muitas vezes montar equações que, se resolvidas, chegam na resposta do exercício. Vamos à prática, vamos fazer uma questão de concurso utilizando modelagem matemática e que também utiliza a ideia de razão. Essa questão foi do Banco do Brasil, 2015-2. Um cliente foi sorteado em um plano de capitalização cujo prêmio, após os descontos, foi de R$ 8.800. Esse prêmio foi dividido entre seus 3 filhos, de modo que o segundo ganhou 1/5 a mais que o primeiro e o terceiro ganhou 5/6 a mais que o segundo. Quanto recebeu o primeiro filho? Então a ideia aqui é descobrir quanto cada filho recebeu no total de 3. Então vou escrever aqui primeiro filho, segundo filho e terceiro filho. Bom, uma das coisas que faz muita diferença para simplificar a questão é saber quem vai ser o x, quem vai ser colocado como variável. Aqui vai uma outra dica, eu falei que essa aula era cheia de dicas. Tente verificar aquela grandeza que não depende de outras. Por exemplo, ele fala aqui que o segundo ganhou 1/5 a mais que o primeiro. Então o segundo depende do primeiro. Então não é uma boa escolha colocar o x aqui no segundo. E ele fala que o terceiro ganhou 5/6 a mais que o segundo. O terceiro depende do segundo. Não é uma boa ideia colocar o x no terceiro. O que sobrou? O x eu coloco no primeiro. Vocês vão ver como vai ficar mais fácil. Vou ler novamente a questão, estabelecendo as relações a partir do x. Olha só o que ele diz. Esse prêmio foi dividido entre seus 3 filhos, de modo que o segundo ganhou 1/5 a mais que o primeiro. Cuidado! 1/5 a mais do que o primeiro não é só 1/5 de x. Ele ganhou o que o x ganhou, quer dizer, o que o primeiro ganhou, que é x, mais 1/5 disso. Fiquem atentos a esse detalhe. E dá para juntar isso aqui, tirar mínimo múltiplo comum entre 1 e 5. Aí 5 dividido por 1 dá 5 vezes x, 5x. 5 dividido por 5 dá 1 vezes 1x dá 1x. Então, na verdade, isso aqui deu 6x sobre 5. Continuando a ler. O terceiro ganhou 5/6 a mais que o segundo. Cuidado, ele ganhou o que o segundo ganhou, que é 6x sobre 5, mais 5/6 disso. E a razão sobre um valor é só multiplicar pelo valor. Ele ganhou isso daqui, tá? Eu vou manter o primeiro termo, por enquanto, e vou multiplicar 5/6 por 6/5 de x. Só que aqui ficou fácil. Corto 5 com 5, que é multiplicação e divisão. Corto 6 com 6, ficou apenas x. E eu vou juntar, tirando o mínimo entre 5 e 1, que é 5. 5 dividido por 5 dá 1, vezes 6x dá 6x. 5 dividido por 1 dá 5, vezes x dá 5x. Então isso aqui deu 11x sobre 5. Gente, as relações estão estabelecidas. O primeiro ganhou x, o segundo 6x sobre 5 e o terceiro 11x sobre 5. O que é mais que eu sei? Que se eu somar o que todos ganharam, tem que dar o valor total do prêmio. Ou seja, se eu somar o x, que é o primeiro, com o valor que o segundo ganhou, 6x sobre 5,
com o valor que o terceiro ganhou, 11x sobre 5, tem que dar o prêmio 8.800. Vou tirar o mínimo de tudo, porque aí depois eu posso cortar. 5 dividido por 1 dá 5 vezes x, 5x. 5 dividido por 5 dá 1 vezes 6x, 6x. 5 dividido por 5 dá 1 vezes 11x dá 11x. Do outro lado, 5 dividido por 1 dá 5 vezes 8.800 dá 44.000. Numa equação, quando eu tiro o mínimo de tudo, eu posso cortar os denominadores. Do lado esquerdo, todos os termos têm x, então eu posso juntar. 5x mais 6x dá 11x, com mais 11x dá 22x. Vai ficar igual a 44.000. Esse 22 que estava multiplicando, eu vou passar dividindo para o outro lado. E vou ter, então, um x igual a R$2.000. Bom, isso aqui é o qual? É o que o primeiro ganhou. Né? Muitas vezes ainda não é a resposta, depende do que perguntou. Agora, ele perguntou exatamente o primeiro. Então, está pronto. A resposta é a letra C. Mas eu queria deixar claro, eu não escolhi o primeiro como sendo x porque ele era a pergunta. Eu escolhi porque era o único que não dependia dos demais. Fiquem atentos a isso. Então, de uma maneira resumida, que é o grande objetivo de hoje, fechei mais um tópico aí do edital. Vamos falar agora sobre regras de 3 simples e compostas e sobre porcentagens. Vamos começar entendendo o que seria a regra de 3. Essa é uma técnica muito usada e o objetivo é descobrir o valor de uma determinada grandeza quando você conhece outras e a relação entre elas ocorre de forma proporcional. E aí, é importante que vocês saibam, isso faz toda a diferença na resolução de uma questão de concurso, o que são grandezas diretamente proporcionais e o que são grandezas inversamente proporcionais. Antes de mais nada, grandezas é aquilo que pode assumir valor numérico, que em geral sofre alguma variação dentro da questão. O que são grandezas diretamente proporcionais? São aquelas que, quando comparadas, quando um aumenta, a outra também aumenta. Consequentemente, quando uma diminui, a outra também diminui na mesma razão. Olha só esses exemplos. Se eu pegasse para analisar a quantidade de gasolina que se gasta e o espaço que você vai percorrer com essa gasolina, você verificaria que são diretamente proporcionais. Quanto maior o espaço que eu vou percorrer, mais gasolina eu vou gastar. Ou quanto mais gasolina eu usar, maior o espaço que eu vou percorrer. Quando um aumenta, a outra também aumenta. Então, esse é um exemplo de grandeza diretamente proporcional. Veja outro exemplo. Horas diárias de trabalho e quantidade de objetos que você fabrica, por exemplo. Né? Se você trabalha mais horas todo dia, no final do mesmo período em dias, por exemplo, você tem uma quantidade maior de objetos. Se você trabalhou mais tempo, fabricou mais. Por outro lado, se você comparar também a quantidade de pessoas que você coloca e quantos produtos são fabricados, você percebe que também são diretamente proporcionais. Se eu coloco mais pessoas trabalhando em uma obra, por exemplo, numa fábrica, mais produtos serão fabricados no mesmo tempo. Todos esses são exemplos de grandezas diretamente proporcionais. Só se lembrem disso. Quando uma aumenta, a outra também aumenta. Consequentemente, quando uma diminui, a outra também diminui. Mas nem todas as grandezas são diretamente proporcionais. Algumas são inversamente proporcionais. São aquelas que quando um aumenta, a outra diminui. Olha esses exemplos. Velocidade de um veículo e tempo gasto em um percurso. Se você aumenta a velocidade do veículo, você gasta menos tempo para chegar no mesmo destino. Quando aumenta, a outra diminui. Grandezas inversamente proporcionais. Exemplo B. Quantidade de pessoas trabalhando e tempo gasto para completar uma certa tarefa. Quanto mais pessoas você puser, em menos tempo você vai terminar a mesma tarefa. Um aumenta, outro diminui. Exemplo C. Horas diárias de trabalho e quantos dias serão gastos para completar a atividade. Se você trabalha mais horas a cada dia, menos dias serão necessários para fazer a mesma atividade. Um aumenta ou diminui. Então, esses são exemplos de grandezas inversamente proporcionais. Já adianto que saber isso faz toda a diferença na resolução de exercícios que envolvem regra de 3. Só que as regras de 3 vão se dividir em simples e compostas. As regras de 3 simples são aquelas em que você tem apenas duas grandezas relacionadas. E eu coloquei aqui uma sequência de 5 passos que, para mim, quem utiliza vai sempre acertar questões que envolvem regra de 3. Primeiro passo, ler pelo menos 2 vezes.
Da primeira vez você só tem uma ideia geral e que se trata de regra de 3. Lembra que no concurso tem vários conteúdos. Da segunda vez que você lê, aí você vê os detalhes e já tenta identificar as grandezas, passando para o segundo passo. Quais são as grandezas relacionadas? No terceiro passo, eu vou montar a regra de 3, escrever as grandezas e colocar os seus valores. No quarto passo, verificar se essas grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais, o que eu acabei de explicar. E só no quinto passo eu vou resolver. Vamos colocar em prática isso aí com exemplo. Este exemplo é do concurso Liquigás 2018-2. Um trem vai da cidade A para a cidade B em 50 minutos, viajando a uma velocidade média de 160 km por hora. Se a velocidade média fosse de 100 km por hora, o trem iria da cidade A para a cidade B em um tempo igual a... Li a primeira vez para saber que se tratava de uma relação entre fatores, provavelmente uma regra de 3. Vou ler uma segunda vez para identificar a grandeza passando para o segundo passo. Um trem vai da cidade A para a cidade B em 50 minutos. Olha só o que ele está dizendo. O tempo gasto para se chegar na cidade. Então ele gasta 50 minutos e depois ele pergunta quanto tempo ele vai gastar. Então isso é uma grandeza, né? Que seria o tempo em minutos. Mas ele fala que ele vai viajar a uma velocidade média de 160 km. Ele fala da velocidade, que pode ser medida, e depois essa mesma velocidade muda. Ela passa para 100. Isso é uma grandeza. Vou colocar aqui como velocidade em quilômetros por hora. Gente, tem diferença a ordem que eu vou colocar aqui? Em regra de 3 simples, eu considero que não. Por que é regra de 3 simples? Porque eu só tenho 2 grandezas, tá? Não tem outra aqui. Então, para mim, essa ordem não faz diferença. Agora eu vou colocar os fatores. O trem vai da cidade A para B em 50 minutos. Então, o tempo eu coloco na coluna dos minutos. E ele vai gastar... ele vai gastar esse tempo se estiver a velocidade de 160. Então, há uma relação entre esses valores. Por outro lado, se a velocidade for 100, eu vou escrever na coluna da velocidade. Por isso, eu acho importante escrever essas grandezas aqui. Quanto tempo ele vai gastar? Não sei. Então, eu coloco como x. Aqui nós estamos diante, então, do que chamei de terceiro passo. O quarto passo é verificar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Eu vou ter que sempre verificar. Se um aumenta, o que acontece com a outra? Vamos pensar aqui na velocidade. Se eu aumentasse a velocidade, eu ponho uma seta aqui para um certo sentido. Tanto faz. Essa primeira eu ponho do jeito que eu quiser. Coloquei aqui para cima. Se eu aumento a velocidade do veículo, eu vou gastar mais tempo ou menos tempo para chegar? Do trem, desculpa. Menos tempo. Se eu aumento a velocidade e gasto menos tempo, então são inversamente proporcionais. Eu represento isso colocando uma seta no sentido contrário. Se uma está para cima, a outra estará para baixo. Só porque são inversamente proporcionais. Mas e agora? Minha sugestão. Só resolva a questão depois que você puser todas as setas para o mesmo lado. Então eu vou pegar essa primeira parte, que tem os 50 e o x, e vou trocar. Vou colocar primeiro o x, depois o 50. O segredo é, se a ponta da seta estava no x, tem que continuar no x. Eu inverti, então a seta também inverteu, ela ficou para cima, a ponta continua no x. A outra eu mantenho. Que já era para cima. Quando todas as setas estiverem para o mesmo lado, eu vou resolver a regra de 3. E como? Multiplicando o cruzado. Então vai ficar 100 vezes x é igual a 50 vezes 160. Esse 100 que estava multiplicando eu passo dividindo. E vou encontrar um valor de x igual a 80. Tá, dá para fazer algumas simplificações aqui de zero. O fato é que isso aqui vai dar 80. Bom, 80 o quê? 80 minutos. Só que eu não tenho essa alternativa aqui. Mas é fácil, nós sabemos que 80 minutos eu posso desmembrar em 60 minutos mais 20 minutos. E por que eu faço isso? Porque 60 minutos é o mesmo que 1 hora. Então, na verdade, ele gastou 1 hora e 20 minutos. O gabarito está na letra B. Tá, aqui eu fui cortar rapidamente. Na verdade, eu cortei um zero de cá e outro de cá. Tá? 5 vezes 16 deu 80. Gente, algumas pessoas poderiam me questionar. Por que quando as setas estão em direções contrárias é só não multiplicar direto, não vai dar certo? Vai, só que vai te atrapalhar a entender a regra de 3 composta. Então, eu prefiro que faça desse jeito. A regra de 3 composta é aquela em que você tem mais de 2 grandezas relacionadas de forma
proporcional. Vamos direto para um exemplo. Esse do concurso Liquigás 2018, 2. Se 8 máquinas de mesma capacidade produzem um total de 8 peças idênticas, funcionando simultaneamente por 8 horas, então apenas uma dessas máquinas, para produzir 2 dessas peças, levará um total de X horas. Gente, nós temos aqui 3 grandezas. A quantidade de máquinas, que era 8, depois virou 1. O total de peças, que era 8, depois serão só 2. E quantas horas, que era 8, e depois uma quantidade que nós não sabemos. O detalhe é, são 3 grandezas, regra de 3 composta. Vocês provavelmente já viram de diversas maneiras, eu escolhi uma para ensinar para vocês. Coloque a variável ou na primeira coluna ou na última. Eu costumo usar a primeira. Então, minha variável é o total de horas. Então, essas horas eu vou colocar na primeira coluna. Agora, as outras tanto faz. Aí fala da quantidade de máquinas. Vou pôr só aqui máquinas, só para entender mesmo. E fala quantas peças. Eu vou escrever simplesmente peças. Bom, gente, agora eu preciso ler para colocar os valores. O que ele fala? 8 máquinas. Então, na coluna de máquinas eu coloco 8. Produzem 8 peças. Então, 8 aqui nas peças. E trabalha 8 horas por dia. Eu sei que aqui tudo é 8, mas tome muito cuidado para colocar cada valor no lugar correto. Por isso que é bom escrever. Agora, apenas uma máquina vai produzir 2 peças e vai gastar um total X de horas. De acordo com aquela sequência, esse seria o terceiro passo. O quarto passo é verificar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Agora vai uma dica quente aqui do professor. Sempre relacione com aquela que possui a variável. Nunca relacione duas que não têm variável, tá? Não vai dar certo. Então, minha referência aqui é as horas. Então, vou pensar assim, se eu aumentasse o número de horas. Aí, quando eu vou analisar máquinas, eu vou esquecer essa questão de peças. É como se ele não existisse como grandeza. É como se a quantidade de peças fosse fixa. Então, olha só. Se eu vou produzir a mesma quantidade, tá? Vou relacionar horas com máquinas. Se eu trabalhar mais horas, eu vou precisar de mais máquinas ou menos máquinas para fazer o mesmo serviço? Se eu trabalho mais horas, eu preciso de menos máquinas. Ah, mas achou difícil relacionar? Sim, então pergunta de máquinas para horas. Se eu tenho mais máquinas, eu gasto menos horas para terminar. Ou seja, quando uma aumenta, a outra diminui. Se uma seta está para cima, a outra está para baixo. Agora eu vou relacionar horas com peças, porque eu sempre relaciono com aquela que tem a variável. Esquece máquinas, suponha que a quantidade de máquinas está fixa. Se eu trabalho mais horas, eu produzo mais peças ou menos peças? Ora, se eu produzo mais horas, se eu tenho mais horas, eu consigo construir mais peças. Então, se uma está para cima, a outra também estará, porque horas e peças são diretamente proporcionais. Agora eu preciso colocar todas as setas para o mesmo lado. Está mais fácil inverter máquinas. Então, eu vou ter aqui horas 8 e x, seta para cima. Máquinas, tinha 8 e 1, agora eu vou inverter. Vou colocar 1 e 8. A ponta da seta tem que continuar no 1. Então, ela se inverteu também. E o 8 e o 2 já estava para cima, eu vou manter. Todas as setas para o mesmo lado, agora eu vou resolver. Bom, eu coloquei a variável aqui na primeira. Qual que é a regra agora? Eu cruzo a primeira e multiplico reto as demais. Então, se eu tivesse mais termos aqui, mais grandezas, todas agora seriam multiplicação reta. Pronto, é isso. X vezes 1 vezes 8, ou 1 vezes 8 vezes x, será igual a 8 vezes 8 vezes 2. Bom, vou pegar esse 8 aqui e vou passar dividindo. 1 já some, porque ela é neutro. Corto 8 com 8. 8 vezes 2 deu 16. A resposta da questão está na letra E, 16. Nós vamos falar agora sobre porcentagem. Porcentagem é uma maneira de você comparar números usando proporção direta, regra diretamente proporcional. Só que uma das razões sempre será 100 e nós vamos indicar pelo símbolo conhecido de porcento. Olha como é simples. O que significa 10%? 10 por 100, que é igual a 0,1. Tem hora que é interessante trabalhar em fração e tem hora que é interessante em decimal. Em concursos, muitas vezes é melhor em fração. O que é 50%? É 50 por 100, 50 dividido por 100, que equivale a 0,5. O que é 300%? 300 sobre 100, que equivale a 3. Algumas observações importantes antes da gente passar para os exemplos
é que nós poderíamos calcular a porcentagem criando uma razão, onde a porcentagem está para 100, assim como um certo valor de parcela está para o total, ou uma regra de 3, onde você coloca numa coluna os valores e no outro as porcentagens. O total sempre é o 100 e a parcela é uma porcentagem qualquer. Essa regra de 3 é interessante porque se você conhece, por exemplo, a parcela e a porcentagem, você consegue descobrir o total. Algumas observações importantes. Porcentagens, vias de regra, estão relacionadas ao valor de referência. Dentro do exercício, sempre se questione. Se ele te dá uma porcentagem, se pergunte, porcentagem sobre o quê? Isso aí muitas vezes é o que vai resolver a questão. O valor da parcela pode ser maior que a referência, ou seja, temos porcentagens maior que 100%. Isso é possível, tá? E ainda, se aplicarmos uma porcentagem sobre um valor total, é o mesmo que multiplicar pelo total. Isso vem da própria regra de 3, mas como é um caso muito comum e é mais prático assim, toda vez que você precisar tirar porcentagem no valor, você pode usar essa teoria. Porcentagem, 300 por 100 não é 300 sobre 100? E aí você multiplica pelo valor. Então se você fizesse essa continha aqui rapidinho, só para poder colocar, isso daqui daria 150. Perceba que se a porcentagem é maior que 100%, a parcela se torna maior que o total. Não é o caso mais comum, mas é preciso que vocês entendam que isso também pode existir. Vamos resolver agora uma questão sobre esse conteúdo. Essa do Banco do Brasil 2014. Amanda e Belinha são amigas e possuem assinaturas de TV a cabo de empresas diferentes. A empresa de TV a cabo de Amanda dá descontos de 25% na compra dos ingressos de cinema de um shopping. A empresa de TV a cabo de Belinha dá desconto de 30% na compra de ingressos do mesmo cinema. O preço do ingresso de cinema sem descontos é de R$20. Em um passeio em família, Amanda compra 4 ingressos e Belinha compra 5 ingressos de cinema no shopping, ambas utilizando-se dos descontos oferecidos por suas respectivas empresas de TV a cabo. Quantos reais Belinha gasta mais do que Amanda na compra dos ingressos? Bom, gente, tem várias maneiras de resolver essa questão. Eu resolvi a partir do primeiro do desconto que elas obtêm. Então vamos verificar. Que desconto a Amanda tem? Aqui fala que a Amanda tem desconto de 25% na compra dos ingressos. Olha, mas cada ingresso vale R$20. Então em cada ingresso ela tem um desconto de 25% do valor de 20. Que acabei de explicar. Posso montar a regra de 3, mas é mais prático saber o conceito. É o mesmo que 25 sobre 100 vezes 20. Isso aqui dá até para simplificar. Vai dar R$5 por ingresso. Bom, se ela tem um desconto de 5, quanto que ela vai pagar? O ingresso vale 20. Se ela tem desconto de 5, então ela vai pagar 20 menos 5, ela vai pagar R$15 em cada ingresso. É bom saber isso aqui. E a Belinha? A Belinha tem um desconto de 30% desse mesmo valor de ingresso. Ou seja, 30 por 100 vezes 20, que é o que significa a porcentagem. Isso aqui significa que ela tem um desconto de R$6 por cada ingresso. Se o ingresso custa 20, quanto que ela vai pagar? 14. Agora vamos continuar. A Amanda compra 4 ingressos. Então, quanto que a Amanda vai pagar? 4 vezes 15. Ela vai pagar R$60. Belinha compra 5. Mas cada ingresso para ela sai a R$14. Então, ela pagou 70 ao todo. Olha como ficou fácil. Quantos reais Belinha gastou a mais que a Amanda na compra dos ingressos? Se Belinha gastou 70 e a Amanda 60, a diferença é a subtração. 70 menos 60, que dá R$10. Resposta e gabarito da questão se encontra na letra A. Assim como na nossa matéria anterior, também podemos utilizar a modelagem matemática para resolver questões que envolvem porcentagem. Vamos a esse exemplo que caiu no concurso do Banco do Brasil 2018. O dono de uma loja deu desconto de 20% sobre o preço de venda, que era o valor original, de um de seus produtos. E mesmo dando desconto, ainda teve um lucro de 4% sobre o preço de custo desse produto. Pergunta: se vendesse pelo preço original, qual seria o lucro obtido sobre o preço de custo? Gente, aqui eu achei mais fácil
criar uma referência e chamá-la de 100. Então vamos imaginar aqui, como ele só deu porcentagem, só pede relações, eu posso adotar um valor. No caso, eu adotei um valor para o preço de venda. Então ficou assim, ó. Preço de venda original era 100. Esse valor foi adotado, tá? E vocês vão ver que vai dar certo. Bom, vamos pensar agora que ele deu um desconto. Vou seguindo aqui o exercício está me falando. Ele deu um desconto de 20% desse preço de venda, que eu adotei como 100. Ou seja, o desconto que ele deu era de 20 sobre 100 vezes 100. Vou cortar aqui, esse desconto é de R$20. O que significa, então? Que ele vendeu por 100 menos 20, porque estava dando desconto de 20%. Ele vendeu por 80. Acontece que ele fala que mesmo vendendo por esse valor, ele teve um lucro sobre o preço de custo. Então eu não sei qual é o preço de custo. Esse eu vou ter que chamar de X mesmo. Mas olha só, ele não teve um lucro. O que é o lucro? É o quanto você ganhou a mais. Então quer dizer que se ele pegasse esse preço de custo, que é X, e somasse com o valor que ele obteve de lucro, que é 4% de X, ou 4 sobre 100 vezes X, teria de dar 80. A minha sugestão é quando você tem fração na equação, é tirar o mínimo de tudo, porque depois você pode cortar. Então se eu tirar o mínimo aqui entre 100, 1 e 1, vai dar 100. Então ficaria assim, 100 dividido por 1 dá 100, vezes x dá 100x. 100 dividido por 100 dá 1, vezes 4x dá 4x. Do outro lado, 100 dividido por 1 dá 100, vezes 80 dá 8.000. Ó, gente, agora eu posso cortar o 100 com 100. Cheguei que 104x é igual a 8.000. Quero saber o valor de x, que é o preço de custo. Nem é a pergunta ainda, mas já vai me ajudar bastante. Passo o 104 dividindo. Agora eu tenho uma coisa para falar com vocês. Eu até posso dividir esses valores, vai dar um número decimal, é possível. Mas se você simplificar, vai ser mais prático. Se você dividir, por exemplo, em cima e embaixo por 8, você vai descobrir que isso aqui vai dar 1000 sobre 13. Tá? Isso aqui você faz fatorando. Tem problema deixar em fração? Não, talvez depois isso vai ser simplificado. Bom, vamos continuar aqui entendendo. O que ele fala? Se ele vendesse pelo preço original, que era 100, qual seria o lucro? Gente, lucro, a grosso modo, é o valor de venda menos o valor de custo, tá? E ele quer saber exatamente o lucro. O que seria então esse lucro? O valor que ele vendeu. Bom, aqui estou dizendo qual seria se ele vendesse pelo preço original. O preço original era 100. Então ele teria um lucro de 100 menos o custo. O custo é o X. 1000 sobre 13. Ok? Então eu vou tirar de novo o mínimo múltiplo comum. E o lucro que ele obteria? O mínimo entre 1 e 13 seria 13. 3 dividido por 1 dá 13. Vezes 1000 dá 1.300. 3 dividido por 13 dá 1 vezes 1000 dá 1000. Então esse lucro que ele teria se vendesse pelo 100, que seria o preço original, seria de 300 sobre 13. Eu vou deixar assim também. Por quê? Ele quer agora uma relação. Se ele vendesse pelo preço original, qual seria o lucro? Aí você vai descobrir essa relação através da divisão entre esses fatores, tá? Então eu vou dividir esse 300 sobre 13 em relação ao preço de custo, que é 1000 sobre 13. Que porcentagem isso representa? Viram por que eu deixei em forma de fração? Porque agora eu mantenho a de cima e multiplico pelo inverso da de baixo. E eu vou cortar o 13 com o 13. Ficou 300 dividido por 1000, que dá, na verdade, 0,3. Então aqui eu descobri que ele teria um lucro de 0,3. Mas o que é o 0,3? É o mesmo que 30 por 100, ou seja, 30%. Então ele teria aqui um lucro de 30% se vendesse pelo valor original. O gabarito está na letra B. Vamos falar agora sobre lógica proposicional, começando com a álgebra de proposições. Ele utiliza operações lógicas. Para entender isso, vamos entender primeiro o que são proposições e na sequência a gente fala sobre essas operações. Proposição é uma sentença declarativa. Pode ser expressa por palavras ou simples. Característica básica. É possível estabelecer valor lógico para ela, ou verdadeiro ou falso. Olha os exemplos. O carro é azul. Você está declarando. É possível que isso seja verdadeiro e é possível que isso seja falso.
É um exemplo de proposição expresso por meio de palavras. Olha o outro exemplo. 4 mais 2 igual a 9. Tem pessoas que acham que não é proposição porque 4 mais 2 não dá 9. Não é isso. Se você tem uma relação e é possível estabelecer se é verdadeiro ou falso, é considerada proposição. Claro que essa aqui seria falsa. A representação é dada por letras minúsculas ou letras maiúsculas. Mais comum, as minúsculas, é a que eu vou utilizar aqui. Ainda na parte dos conceitos, nós temos proposições simples que simplesmente colocam como uma componente. O exemplo que eu tinha dado, o carro é azul. Só tem uma sentença. Agora, é muito comum, e aí começa a ser objeto de questões de concurso, quando você junta proposições de alguma maneira, duas ou mais. Por exemplo, o carro é azul e a bicicleta é vermelha. Perceba que nós temos duas sentenças. Por exemplo, uma poderia ser verdadeira e outra falsa. Olha outro exemplo. Aldo é irmão de Baldo ou Aldo é primo de Baldo. Também temos duas sentenças. Aldo é irmão de Baldo e Aldo primo de Baldo. O que eu quero chamar a atenção aqui? Que as sentenças expressas por palavras costumam ter verbos. E a outra coisa é que a junção entre as proposições utiliza alguns termos. E daí vem o que nós vamos falar na sequência, que são exatamente as operações lógicas. Como hoje é um resumo, uma revisão, eu tenho que passar mais rapidamente. Então eu só queria apresentar para vocês os operadores lógicos e destacar o que vocês têm de decorar em relação a eles. Primeiro é o conectivo E, dado por esse símbolozinho, espécie de circunflexo. Se eu coloco que a proposição P diz Aldo é engenheiro e a proposição Q diz Baldo é arquiteto, e coloco esse símbolo, o que eu quero dizer é que Aldo é engenheiro e Baldo é arquiteto. Agora, o que vocês vão decorar está aqui. Quando aparecer o conectivo E, você vai se lembrar. Somente será verdadeiro se ambas forem verdadeiras. Em qualquer outra situação, o resultado será falso. Guardem isso, é importante para o concurso. Temos ainda essa chamada de conjunção. Temos ainda a disjunção, que é o ou. É dada por esse símbolo, é o mesmo, só que virado para cima. E aí ele vai ter também sua característica, vocês vão decorar. P ou Q. Aldo é engenheiro ou Baldo é arquiteto. Não tem sentido exclusivo, vou explicar isso melhor daqui a pouco. Vocês vão decorar isso daqui. Quando aparecer o ou, lembre-se, só será falso se ambas forem falsas. Se uma for verdadeira, o resultado já é verdadeiro. Temos ainda o conectivo ou exclusivo. Eu tinha falado que só o ou não era exclusivo, esse é. Olha a diferença. Agora aparece com esse mesmo símbolo do ou, só com um tracinho embaixo, mas olha o exemplo. Ou te darei uma roupa, ou te darei o brinquedo. Ambos não. Aí sim é exclusivo. Só será verdadeiro caso uma seja verdadeira e a outra falsa. Aparece menos nos concursos, mas é bom vocês terem uma noção. Esse aqui é essencial, os concursos adoram. O se, então. Conhecida por condicional e dado por uma setinha como representação. Olha essa frase. Se Aldo é engenheiro, então Baldo é arquiteto. Chamando de P, Aldo engenheiro, e Q, Baldo arquiteto, a relação estabelecida é essa. P implica Q. E se as outras você já tem que decorar, gente, isso aqui tem que estar totalmente fixado na cabeça de vocês. Importantíssimo. O conectivo se, então, que é a condicional, só será falsa se a primeira for verdadeira e a segunda for falsa. Aí o resultado é falso. Qualquer outra situação, o resultado é verdadeiro. Guardem isso. Conectivo se e somente se, também conhecido como bicondicional. Essa setinha para os dois lados. Exemplo. Aldo fica contente se e somente se a seleção brasileira de futebol vence. Então você tem uma implicação para os dois lados. É o se e então nos dois sentidos. Se Aldo fica contente, então quer dizer que a seleção venceu. Se a seleção vence, quer dizer que Aldo fica contente. Operador de negação. É representado por esse símbolo ou pelo tio, mais comum pelo tio. A negação parece muito simples, mas tem vários detalhes que a gente não vai falar daqui a pouco. A proposição P, Aldo é engenheiro. Quero negar? Aldo não é engenheiro, é o não P.
Lembra que uma negação anula a outra, por isso se eu puser uma quantidade par, o resultado fica o próprio valor. Ou seja, uma negação anulou a outra. Se a quantidade de negações for ímpar, aí permanece a negação. Outra observação essencial. Às vezes a gente acha que a negação é uma coisa e não é. Olha esse exemplo. A seleção brasileira ganhou o jogo. Quero negar. Não posso negar dizendo que a seleção perdeu, porque existe um empate. Então, muito cuidado com esses peguinhas que as bancas adoram. Você quer negar que a seleção ganhou? Coloque que ela não ganhou. Aí não tem como errar. Ainda estamos nos conceitos, daqui a pouquinho a gente vai fazer exemplos. Pode ser importante, né? Pode cair em prova, é importante vocês saberem o que é tautologia, contradição e contingência. Tautologia é uma proposição que sempre vai ser verdadeira, independente dos valores lógicos de cada componente. Olha esse exemplo. Hoje é sábado ou não é sábado. O ou só é falso se ambas forem falsas. Então, se uma for verdadeira, já serve. Olha, sempre uma vai ser. Por quê? Ou hoje é sábado e aí o não sábado é falso, mas o hoje é verdadeiro. Ou o contrário. De qualquer forma, sempre uma é verdadeira e o ou com uma verdadeira sempre será verdadeiro. Então, P ou não P é uma tautologia. Contradição é o contrário, ela sempre vai ser falsa. Se eu disser hoje é sábado e não é sábado, eu nunca vou acertar. Porque o e só é verdadeiro se ambas forem verdadeiras. Aqui sempre uma vai ser falsa, porque uma nega a outra. Então, o exemplo de contradição é o P e não P. E temos as demais. Chama-se contingência, aquela proposição que nem é tautologia, ou seja, nem é sempre verdadeira, e nem é contradição, nem é sempre falsa. E isso já caiu em concurso da SES Gran Rio, esse da Funasa 2009. Denomina-se contradição a proposição composta que é sempre falsa, independendo do valor lógico de cada uma das proposições simples que compõem a tal proposição composta. Sejam P e Q duas proposições simples, e aí tio P e tio Q, respectivamente, suas negações. Assinale a alternativa que apresenta uma contradição. Gente, contradição em geral ocorre com o E. Lembra que o E é esse símbolozinho aqui para baixo. Então, se você lembrar disso, praticamente você já vai resolver a questão. Ora, não tem como uma coisa ser falsa e verdadeira ao mesmo tempo. Então, essa alternativa E vai ser a nossa contradição, porque ele fala que o não P e P, para que não fosse contradição, teria alguma chance de ser verdadeira. Ela nunca será. Então, esse aqui até era o exemplo que eu tinha colocado ali na regrinha. Outra coisa que considero muito importante, por isso coloquei na revisão, é você conhecer as equivalências. É muito comum nos concursos colocar uma frase, né, com duas proposições e querer saber ali nas alternativas qual é equivalente. O que é ser equivalente? Ter a mesma tabela verdade. Aqui na revisão não dá tempo de eu colocar as tabelas verdades, vocês estão decorando as regras e aceitando. E aí nós temos que conhecer essas aqui. Principalmente essa primeira. As bancas gostam muito. Qual é a equivalência do P implica Q? É o não Q implica não P. É mais fácil decorar o texto. O que vocês vão decorar? Toda vez que você quiser uma equivalência de uma condicional, se você trocar os termos de lado e negar as duas, o resultado é equivalente. Lembrem-se disso. Agora, uma outra forma da equivalência da condicional é dizer que P implica Q se eu negar a primeira e trocar o implica pelo ou. E aí, de maneira similar, se eu tinha o ou e nego a primeira e eu coloco o implica, ela se torna também equivalente. Vamos colocar em prática aqui com esse exemplo que eu propus para vocês. Esse do concurso TJ-RO 2008. Considere verdadeira a seguinte declaração. Se x é par, então y é ímpar. O se é então é o implica, tá? É a condicional. Com base na declaração é correto. X é ímpar, então y é par. X é ímpar, então y é par. Então perceba que ele quer uma equivalência para essa implicação aqui. Então vamos chamar de P x par e de Q y é ímpar. O que é o equivalente do P implica Q? Pode ser outra implicação, pode ser o ou. Como todas as alternativas estão na implicação, eu vou pegar o equivalente dessa aqui. O que é? Eu troco ambas e nego as duas. É só isso que você tem que decorar. Agora, o que é o não Q? Se o Q é y é ímpar, o não Q é y é par. O que é o não P? Se o P é x é par, o não P é o contrário. X é ímpar.
Pronto, como implica se então, a resposta é se y é par, então x é ímpar. Então nós temos essa resposta aqui na letra E. Y é par, então x é ímpar. Perceba que conhecer a regra era o segredo para chegar na resposta dessa questão de uma maneira até bem rápida. Também devemos conhecer como negar proposições compostas. Se eu tenho aqui o E e quero negar, basta eu negar as duas e trocar o E pelo OU. Fácil de decorar. O contrário também. Se eu tinha o OU e tenho que negar o resultado de uma ou outra, basta negar as duas e trocar o OU pelo E. Agora, a negação da condicional. Vou destacar essa daqui também. Você vai negar só a segunda e vai trocar o implica pelo E. É outra regra importante. E se eu quero negar uma bicondicional, ele se torna o ou exclusivo. Esse é um pouquinho menos cobrado, mas é bom vocês terem uma noção também que ela existe. Vamos ver esse exemplo. Se Marcos levanta cedo, então Júlia não perde a hora. É sempre possível garantir que, se Marcos não levanta cedo, então nota que tem uma negação. Se Marcos não levanta cedo, se Júlia perde a hora, que é a negação dela não perder. Enfim, lendo as alternativas, eu vejo que ele quer que eu transforme em uma negação. Então vamos lá, vamos chamar de P. Marcos levanta cedo. Vamos chamar de Q. Júlia não perde a hora. Você podia chamar de Q Júlia perde? Poderia, mas você já começaria com a negação. Não acho isso legal, acho mais difícil. Então eu prefiro seguir o texto. Ele pôs ali o condicional. Marcos levanta cedo, eu chamei de P. E Júlia não perde a hora, eu chamei de Q. Por quê? Porque agora eu posso dizer que P implica Q. O que seria então um equivalente disso daqui? Seria eu trocar eles de lado e negar as duas, como vocês já decoraram. Agora, o que é o não Q? Se o Q é Júlia não perde a hora, então o não Q é Júlia perde a hora. Que implica... O que é o não P? O P é o Marcos levanta cedo. Então aqui seria o Marcos não levanta cedo. Lembra que implica o se então? Então eu vou dizer que se Júlia perde a hora, então Marcos não levantou cedo. Essa alternativa você encontra na letra D. Mais uma vez, você mataria a questão simplesmente conhecendo essa regrinha de equivalência. Importantíssima para o concurso. Decorem. Também faz parte do estudo da lógica proposicional falar sobre proposições categóricas. Todo, algum, nenhum, algum não é. Então vamos falar um pouquinho sobre isso. O que significa quando o exercício fala que todo A é B? Que se um elemento pertence ao A, ele também deve pertencer ao B. Uma possibilidade seria o A estar dentro do B. Porque eu estou garantindo que todo elemento do A está no B. O que eu não posso é ter algum elemento no A que o B não tenha. Agora, gente, não é a única possibilidade. Há a possibilidade ainda deles serem iguais. E aí, o grande ponto de alguns exercícios é você enxergar todas as possibilidades. Então, essas duas são possíveis para o todo A é B. E o algum A é B significa que tem pelo menos um elemento comum. Só não serve isso daqui, se eles não tivessem elementos comuns. Então, o que serve? Serve isso daqui, um pedaço do A cruza com o pedaço do B, porque tem pelo menos um aqui que é comum. O B estar dentro do A, apesar de todo o B estar dentro do A, algum A está dentro do B, que seria isso daqui. Né? Seria uma possibilidade. Podemos ter o contrário também. Podemos ter o A dentro do B. Ah, mas aí todo A está no B. Basta que tenha um para eu considerar que o algum A é B também seja verdadeiro. Então isso também é verdadeiro. Tá? E aí dá a possibilidade deles serem iguais. Algum A está dentro do B. Tem pelo menos um elemento do A dentro do B. Temos o nenhum A e B. Esse é o mais fácil. É a única situação possível. Não tem elementos comuns, não há interseção entre eles. Nenhum A é B. E, finalmente, algum A não é B.
Ou seja, tem que ter pelo menos algum elemento do A que não esteja no B, que esteja fora dele. Pode acontecer nessa situação. Se o B estiver dentro do A, também pode, porque tem elementos aqui fora que pelo menos um não está no B. Ou se ele simplesmente não tem elementos comuns. Tem pelo menos um do A que não está no B. Na verdade, são todos, mas não fura essa regra do pelo menos um. Então, repito, muitas vezes o que o concurso quer é que você enxergue que não há apenas uma possibilidade, mas todas aquelas possibilidades que existem para cada um desses termos. Vamos a uma questão que caiu no concurso ProMimp 2010. Considere verdadeira a seguinte afirmação. Todas as mulheres casadas gostam de viajar. Com base na informação acima, conclui-se que... Gente, olha, o todo. Lembra que o todo tem duas possibilidades. Então, vamos chamar de A, mulheres casadas. E vamos chamar de B, quem gosta de viajar. Quando fala que todas as mulheres casadas gostam de viajar, eu vou ter duas possibilidades. O A estar dentro do B, mas o B ter outros elementos, ou o A ser igual ao B. Agora vamos julgar as afirmativas. Alice gosta de viajar. Bom, a Alice é mulher, poderia estar aqui no A, mas eu não sei se ela é casada. Sobre as solteiras nós não temos informação. Então não posso concluir que a Alice gosta de viajar. Não sei se ela é casada. Se uma mulher é solteira, então gosta de viajar, não tem como concluir. Por quê? Porque eles podem inclusive ser iguais. A igual a B e somente as casadas gostarem. Não temos só a primeira possibilidade. Não dá para afirmar, estou dizendo que é mentira, mas não podemos concluir que é verdade, então não serve. Maria, que é solteira, não gosta de viajar. Não, poderia estar aqui. Poderia ser esse primeiro caso, ela é solteira, não está no casado, mas está nos que gostam de viajar. Murilo não gosta de viajar, entramos nos homens. Aí não tem informação suficiente para saber se eles gostam ou não. A esposa de Murilo gosta de viajar. Opa, esposa, mulher. É casada. Se todas as casadas gostam de viajar, independente se é esse caso ou esse, essa afirmativa sempre será verdadeira. Então a resposta dessa questão está na letra E. Também nessa parte podemos falar sobre equivalência. É bom vocês lembrarem disso. Olha, equivalência de nenhum e todo. Nenhum A não é B significa que todo A é B. São duas negações. Todo A não é B é o mesmo que dizer que nenhum A é B. Agora, mais importante está aqui. Tentem decorar essa negação desses termos. Como é que eu nego o algum? O algum você nega com o nenhum, porque o algum tem que ter pelo menos um. O nenhum é exatamente isso não acontecer. Como é que eu nego nenhum? Tem gente que acha que negar o nenhum são todos. Cuidado, não é. Para eu negar o nenhum, basta que um seja, porque já não posso dizer que nenhum é. Negação do todo. Algum não é. Ou seja, basta que um não seja para o todo ser falso. Então a negação do todo não é nenhum, como muita gente acha. Cuidado com isso. E a negação de algum não é todo, que é o contrário aqui. Então olha só esse exemplo. A negação de nenhum rondoniense é casado. Gente, a negação de nenhum é algum. Então basta um rondoniense casado para negar isso daqui. Não precisa ser todos. Agora olha só. Há pelo menos um rondoniense casado. Já matei a questão. É exatamente a letra A. Não posso dizer que a negação de nenhum é todo, né? Já falei sobre isso. Então, praticamente, eu já eliminaria as outras questões, as outras alternativas. A resposta correta aqui está na letra A. Bom, assim como nas outras matérias, isso aqui é um pouquinho mais rápido, tentei repassar para vocês as principais regras, né? Se puderem decorar aquelas que eu chamei a atenção, vai ajudar bastante na hora da questão do concurso.